Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma reflexão, vamos refletir na palavra. E hoje eu quero falar sobre a soberba do coração. E o texto que eu vou usar aqui é o texto de 1 Reis, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 10, né? Essa é a história de Adonias, filho de Davi, né? Que se autoproclamou rei, né? Sem a permissão de seu pai. A palavra diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem à sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e o apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Bom, esse trecho aqui faz parte daquela trecho da história em que Davi já estava velho, já estava acamado e doente, mas Davi ainda não havia predeterminado quem ele colocaria em seu lugar no trono de Israel, né? Sabendo na história que nós sabendo na história que ele havia feito uma promessa a Betseba, que era mãe de Salomão, e ele disse a Betseba que quem o substituiria no trono de Israel seria o seu filho Salomão. Mas Davi ainda não havia feito isso publicamente, não havia falado para ninguém com relação a isso. E Adonias, né, como a palavra diz aqui, ele se exaltou e ele se autoproclamou rei, né, se antecipando a uma decisão que seria de seu pai e não dele, né? O que ele fez? Ele providenciou os carros de guerra, os cavaleiros, as pessoas que fossem à frente dele, proclamando que ele era o rei, né? E também ele se cercou de pessoas que tinham o mesmo pensamento que ele, né? O que eu quero falar aqui é sobre a soberba do coração de Adonias, né? Adonias foi tomado por uma soberba, né? Ele se autoproclamou o rei sem a bênção do seu pai, né? Na verdade, Adonias ele agiu igual a Absalão, que antes havia também tentado usurpar o trono do seu pai Davi, né? E acabou com isso morrendo, né? A atitude de Adonias não era diferente da atitude de Absalão. Ele estava se autoproclamando rei sem o consentimento do pai, ou seja, cresceu dentro dele essa soberba, né? Ele achava que era ele que tinha que ser o rei, né? Meus irmãos, a soberba, ela nos leva a pensar que nós somos aquilo que nós não somos. A soberba no coração, ela nos leva a querer estar em um lugar que não nos pertence. Adonias queria ser rei, queria sentar num trono que não era para ele. Ele não estava preparado para aquilo e ele não era a pessoa certa.
para substituir seu pai Davi no trono. Então, a soberba do coração, meus irmãos, ela é tão perigosa, tão traiçoeira, que ela nos cega a ponto de nós não enxergarmos nada que está ao nosso redor. Ela nos faz tomar decisões que são prejudiciais para a nossa própria vida. São prejuízos irreparáveis e pode nos levar até mesmo à morte, como foi o caso de Adonias. Adonias procurou estar cercado de pessoas que também tinham o mesmo pensamento que ele, né? Aqui a palavra diz que ele fez acordo com Joabe, né? Joabe era o comandante do exército do rei Davi, e Abiatar, que era o sacerdote. Só que Joabe e Abiatar eram pessoas de dúbio caráter, né? Joabe, por muitas vezes, desobedeceu às ordens de Davi. Primeiramente, quando Saul estava perseguindo Davi, e Davi fez um acordo com Abner, o comandante do exército de Saul, e Joabe foi e matou Abner, sem o consentimento de Davi, né? E Abiatar era um homem infiel, porque depois de que Saul matou toda a sua família, Davi deu refúgio e proteção a Abiatar e o tornou sacerdote no seu reino, né? E mesmo assim, Abiatar, ele vai para o lado de Adonias, ou seja, é uma traição, né? Então, geralmente, a pessoa que é soberba, ela se cerca de pessoas também com os mesmos ideais, os mesmos valores, né? E que nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, é com as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos dão conselho, né? Uma palavra hoje que está muito em evidência é a tal da mentoria, né? Ou seja, muito cuidado com quem você está ouvindo, com quem está sendo o seu mentor. Muito cuidado com quem está lhe mentoreando, quem está dando conselhos para vocês, né? Nós devemos avaliar se esses conselhos são conselhos que nos aproximam de Deus ou conselhos que nos afastam de Deus, né? Infelizmente, nós somos seres influenciáveis e nós escutamos vozes, né, que vêm de todos os lados, mas nós precisamos filtrar e avaliar o que é realmente bom, né, para a nossa vida. Cuidado, meus irmãos, cuidado com as pessoas que cercam você e que lhe aconselham. Outra coisa, meus irmãos, é muito fácil nós cairmos nesse pecado da soberba do coração, né? Ela age em nós de forma muito sorrateira, vai crescendo de uma forma que a gente não percebe, né? Às vezes pensamentos ou ideias de que nós somos, que nós podemos, que nós precisamos avaliar muito bem se isso realmente está no plano de Deus, se isso realmente vem de Deus ou não, né? E nós precisamos sempre nos avaliar, não porque somos crentes ou somos tementes a Deus, que não cresce, que não vai crescer em nós este pecado da soberba. Então vamos prestar muita atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, de como nós agimos com as pessoas, de como nós galgamos o nosso sucesso em todas as áreas da nossa vida, tanto seja ela na caminhada espiritual como na caminhada profissional, nos relacionamentos. Como é que nós estamos lidando com isso, né?
Adonias achou que ele era uma coisa que nunca foi. E achou que poderia ocupar um lugar que nunca foi dele. É essa preocupação e essa mensagem que eu quero que você fique dentro do seu coração e reavalie as suas atitudes, a sua caminhada, tudo aquilo que você faz para que você não deixe essa semente da soberba entrar no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e te dê uma boa semana. Até mais, tchau.